Sejam bem-vindos à 15ª Mostra Científica da ESCS. Meu nome é Paulo Epifânio, sou estudante do 6º ano de Medicina da ESCS. Fui orientado pelo Dr. Fernando de Velasco Lino, nosso docente e preceptor da ESCS do Distrito Federal. Meu estudo foi sobre a comparação entre dois modelos de tratamento de bronquiolite viral aguda na obtenção de melhores desfechos clínicos em lactentes admitidos em um hospital secundário do Distrito Federal. Introduzindo o assunto, a bronquiolite viral aguda ela é uma infecção de vias aéreas inferiores e das infecções de vias aéreas inferiores, ela é a mais frequente em lactentes. Ela tem um início ali em vias aéreas superiores, com uma posterior evolução para as vias aéreas inferiores, né? E os lactentes, eles são os mais acometidos e sofrem bastante com esse tipo de patologia, sendo essa uma importante causa de hospitalização e, consequentemente, uma importante causa de óbito, sendo que em dados mundiais foram associadas a cerca de 1 milhão de internações anualmente e 200 mil, aproximadamente, óbitos por ano. Então, é uma doença extremamente comum e com grande impacto no que se refere aos gastos públicos, a tempo de internação, a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares, morbimortalidade, e até hoje o seu tratamento ainda é controverso e muitas vezes polêmico, né? Apesar de vários guidelines de grandes associações médicas, da Associação Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vê que cada serviço acaba abordando de uma maneira diferente. Então, embora seja consenso que a hidratação e a oxigenoterapia adequadas são essenciais e unicamente necessárias, ainda assim existem tratamentos em alguns hospitais com broncodilatadores, antibióticos, corticosteroides e até outras modalidades, o que em estudos anteriores se mostrou pouco benéfico e até mesmo mais efeitos adversos ou até igualdade entre os dois, não se mostrando nenhum benefício. Então é importante a gente identificar quais tratamentos são mais eficazes, assim como reduzir a utilização de medicamentos nos pacientes de maneira desnecessária, tá? O que tem impacto direto na redução dos custos e na redução de efeitos adversos aos pacientes com os quais a gente está tratando. Então, o objetivo do estudo é comparar a oxigenoterapia isolada em um grupo e a oxigenoterapia associada a outras modalidades de tratamento, como broncodilatadores e ou corticosteroides associados, e avaliar quais ou qual desses grupos tem a melhor obtenção de melhores desfechos em lactentes em um hospital secundário localizado no Distrito Federal. A gente fez um estudo observacional longitudinal quantitativo do tipo caso controle sobre a bronquiolite em lactentes admitidos em hospital secundário. Coletamos dados de prontuário eletrônico no período de 2016 a 2020. Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível obter o termo de consentimento livre esclarecido dos participantes, porém todas as regras éticas foram seguidas, todos os pacientes não são identificados, nenhum dado dos pacientes é revelado, então a gente focou estritamente na pesquisa. Então avaliamos dados intrínsecos e dados extrínsecos, dos intrínsecos a população, idade, peso, altura e IMC e sexo, e dos desfechos extrínsecos a gente avaliou o tempo de internação, se houve melhora clínica ou ausência com desconforto respiratório, saturação periférica, após a instituição do tratamento, se precisou de iniciar ou trocar o dispositivo de suplementação, realização de alguns exames e a necessidade de readmissão. Para todos os resultados e testes, foram adotados o intervalo de confiança de 95%, com P menor do que 0,5. Para comparação entre variáveis qualitativas, utilizamos o teste de Q quadrado, e na análise estatística entre variáveis qualitativas e quantitativas, foi utilizado o teste de Mann-Whitney.
uma vez que a distribuição dessas amostras não era normal. E utilizamos também o teste de Fischer nas tabelas onde algumas células tinham uma frequência esperada menor do que 5. Com relação aos resultados, conseguimos abarcar 124 participantes e dividimos em 2 grupos. O primeiro grupo era composto de 30 pacientes. Esses pacientes tinham critérios de inclusão com diagnóstico de bronquiolite viral aguda, internação, menores do que 2 anos e sem nenhum outro problema pulmonar associado, tá? E que receberam oxigenoterapia isolada, sem nenhum outro adjuvante. Foram 30 pacientes. E o grupo 2 foram 94 pacientes com as mesmas características, porém na modalidade de tratamento de oxigenoterapia associada a outra terapia, como corticoterapia e broncodilatadores. As variáveis intrínsecas, percebemos que a média de idade do grupo 1 era menor que a média de idade do grupo 2. O grupo 1 tinha a média de idade de 3 meses e o grupo 2 a média de idade de 9 meses, um pouco mais velhos. E nos dois grupos a predominância do sexo masculino, representando mais de 60% em ambos os grupos. Dos resultados das modalidades de oferta, a gente consegue perceber que a maioria da oferta era feita por catéter nasal ou cânula nasal, mais de 90% nos dois grupos. No grupo 1, a modalidade de oferta em máscara de Wood ou máscara não reinalante foram equivalentes a 3,3%, diferentemente do grupo 2, né, que recebeu oxigenoterapia mais medicamentos adjuvantes, onde a gente vê a entrada da ventilação mecânica com 2,1% dos pacientes. Tá? Nesses pacientes do grupo 2, a gente analisou também quais medicações foram utilizadas. Então, foram utilizadas basicamente broncodilatadores e corticosteroides. Em 52% foram utilizados o corticosteroide mais o broncodilatador, e em 48% foi utilizado apenas o broncodilatador associado à oxigenoterapia. Quando a gente parte para a comparação dos tratamentos em relação às reinternações, a gente tem uma hipótese nula de que a presença de reinternação, melhor dizendo, ela é igual para ambos os grupos de tratamento. Para isso, a gente fez um teste de independência de Q quadrado para avaliar se essa hipótese nula ela era estatisticamente significativa. O p-valor foi de 0,9, o que provou que a hipótese nula estava certa. Então, as reinternações eram iguais, tanto para quem recebia oxigenoterapia isolada, quanto para quem recebia oxigenoterapia e tratamentos adjuvantes. Não mostrou relação diferente entre as reinternações. Então, os dois grupos foram iguais. Quando a gente comparou os tratamentos em relação ao desconforto respiratório, a gente viu que na nossa hipótese nula, o grau de desconforto respiratório seria igual em ambos os grupos. Porém, quando a gente faz a proporcionalidade dos casos de desconforto respiratório, a gente vê que a hipótese nula ela não é válida. Então, há uma diferença no grau de desconforto. Os pacientes que têm o tratamento com oxigenoterapia mais adjuvantes, eles, nesse estudo, apresentaram uma proporcionalidade maior de desconforto respiratório do que os pacientes com mais oxigenoterapia. Talvez isso tenha influência dos médicos que atenderam, da necessidade empírica da avaliação desses pacientes. Então, a gente consegue avaliar que, por exemplo, no desconforto respiratório grave, os pacientes que tiveram tratamentos adjuvantes apresentaram quase 96%, enquanto 3% foram só oxigenoterapia e 96% foi oxigenoterapia mais adjuvância. Então, a gente vê que teve sim essa diferença. Quando a gente compara a relação dos tratamentos, né?
em relação à melhora dos sinais de desconforto respiratório, a gente parte da hipótese nula de que a melhora dos sinais de desconforto respiratório, ela não está associada a nenhum grupo de tratamento. Então, a gente faz o teste de independência de Q² e encontra o p-valor de 0,09, né, que não é, estatisticamente aceitável. Então, a gente leva em consideração a hipótese nula. Então, a melhora dos sinais do desconforto desses pacientes não está associada a nenhum grupo. Então, a melhora foi equivalente em ambos os grupos. Não houve diferença. Quando a gente avalia a relação da presença de complicações, a gente parte da hipótese nula de que a presença de complicações não tem relação com o grupo de tratamento. Ou seja, a oxigenoterapia ou a oxigenoterapia associada, elas vão ter o mesmo número de complicações. Isso se comprova quando a gente faz o teste de independência de Q², onde a gente acha um p-valor de 0,45. Então, a gente percebe que esses grupos eles têm praticamente equivalências quando relacionadas ao número de complicações. Quando a gente vai falar de tempo médio de internação dos grupos de tratamento, no gráfico a gente consegue interpretar que o tempo de internação desses pacientes, sejam eles de oxigenoterapia do grupo 1 ou oxigenoterapia mais adjuvância, são praticamente o mesmo, ali em média 5 dias. A gente consegue identificar que o diamante está basicamente na linha dos 5 dias em ambos os grupos. Mesmo que no grupo de oxigenoterapia a gente tenha três participantes, 3 equivalentes, com um maior tempo de internação. Eles não influenciaram na média. Tá? Então a gente tem um tempo de internação praticamente igual. Quando a gente compara a quantidade de litros de oxigênio por grupo de tratamento, a gente consegue ver que existe uma relação de que os pacientes que usam oxigenoterapia mais adjuvância utilizaram mais litros de oxigênio do que os pacientes que só fizeram oxigenoterapia. Talvez isso seja um viés de seleção, porque existe a tendência de pegar esses pacientes que estão um pouco mais graves e tentar colocar broncodilatador, tentar colocar corticosteroide, para ver se auxilia e aumentar o nível de oxigênio. Mas a gente consegue ver ali, por exemplo, em 9 litros por minuto, que praticamente 100% dos pacientes fizeram uso de oxigenoterapia e adjuvância. Com relação à melhora na saturação de oxigênio, a gente fez um teste de Mann-Whitney, que obteve um p-valor de 0,22, comparando as medidas. Então, a gente confirmou a hipótese nula de que a melhora na saturação de oxigênio não estava associada a nenhum grupo de tratamento. Ou seja, os 2 grupos de tratamento melhoraram a saturação de oxigênio de maneira quase que igualitária. Não houve benefício em usar broncodilatador e corticosteroide no grupo 2, em relação ao grupo 1. Com isso, a gente consegue concluir algumas coisas, apesar das limitações do estudo. A gente consegue demonstrar que a utilização das terapias adicionais associadas à consagrada oxigenoterapia em lactentes com esse diagnóstico não apresenta nenhum benefício, porque a gente viu que todas as análises elas foram equivalentes. Então, tanto o paciente que recebeu oxigenoterapia, quanto o paciente que recebeu oxigenoterapia mais corticosteroide ou broncodilatador, apresentou um curso de doença igual. Então, assim, não apresenta benefício utilizar a adjuvância. Portanto, esse sistema ele é oneroso ao sistema de saúde público, uma vez que esses medicamentos, os corticoides, os broncodilatadores, eles são utilizados para o tratamento de outras patologias, né? Então, assim, a oxigenoterapia isolada, ela demonstra os mesmos benefícios, além de ser, pela literatura, pelos guidelines de todas as associações importantes, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Americana de Pediatria, ela é o padrão ouro
para o tratamento da bronquiolite viral aguda, tá? Então, a gente consegue demonstrar, através desse estudo, que a gente pode pode utilizar apenas a oxigenoterapia e a hidratação venosa nesses casos. Gostaria de agradecer a todos da amostra científica, a toda a equipe de organização da iniciação científica da ESCS. Foi um prazer participar desse projeto e agradecer principalmente a todos os meus companheiros que fizeram parte desse trabalho. Muito obrigado e tenham um bom dia.